Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e a gente verifica que, com o passar do tempo, as provas de concursos se modificam, né? Elas evoluem, elas passam por algumas tendências. E muitas dessas tendências começam com os grandes concursos, como o da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E eu quero analisar algumas tendências que geral de diminuição do peso do direito. Então, se você analisar as provas antigamente de área policial, era português, né? Português sempre muito importante. Tinha ali informática, algumas com raciocínio lógico matemático, matemática. E daí você tinha o direito como uma parte, um bloco da prova super importante, que somado representava uma grande parte da nota. A Polícia Federal, ela já tinha lá atrás contabilidade, já tinha administração, né, matérias, algumas dessas até que saíram, né, economia, matéria que saiu, mas direito sempre teve um peso bacana. E em 2018, a Polícia Federal fez uma grande modificação na prova, ela diminuiu bastante o peso do direito. E por que isso? Para você que não sabe, eu quero mostrar como essa tendência faz um sentido até prático com a própria carreira de polícia, né? A própria carreira de escrivão, de agente de polícia. A Polícia Federal ela tem um problema, e isso eu estou trazendo porque vários relatos você pode acompanhar aí dos próprios policiais. E eu já tive colegas aí que trabalham na Polícia Federal e que trouxeram o mesmo relato, que é o seguinte: qual que é o problema que tem dentro da instituição? Há um conflito muito grande entre os agentes, os escrivãos ou escrivães, deixa aqui no comentário que eu não lembro, os escrivãos da Polícia Federal, escrivães da Polícia Federal, e um conflito entre os delegados. E esse conflito ele acontece por causa do seguinte: o delegado, normalmente, ele ocupa o cargo de chefia, tá? Isso daí não é já pré-determinado, mas normalmente ele vai ocupar o cargo de chefia e os subordinados vão ser os agentes e o pessoal do cargo de escrivão. E nessa situação, há um conflito muito grande, porque muitas vezes o delegado é uma pessoa nova que entrou na carreira e vai ter que comandar ali um agente que, primeiro, um cara super bem preparado, que estudou muito também, né? Porque o concurso também não é fácil, de delegado certamente é mais difícil, mas o concurso de escrivão e agente também é. E às vezes esse cara tem, esse agente, esse escrivão, ele tem uma experiência super grande, prática, né? Experiência lá do trabalho mesmo, de investigação, de correr atrás das situações, e o delegado vai comandar. Então, isso cria um conflito muito grande da instituição entre delegado e as outras carreiras. Qual foi a maneira que a Polícia Federal, aí, né, que é comandada pelos delegados, encontrou para resolver essa situação? Fazer um concurso que o pessoal que passe não seja um especialista na área de direito, porque senão vai criar sempre esse conflito, porque o delegado, o concurso, ele é voltado muito para a área de direito, é um concurso que você precisa ter direito para fazer. Então eles diminuíram o direito, quiseram que o agente, o escrivão, seja especialista em outras áreas, como contabilidade, como informática, né? Informática tem 36 questões, contabilidade 24, estatística, e não ser um especialista tanto em direito. Claro, ter um conhecimento, porque ele vai precisar no dia a dia, mas que ele não seja um especialista para diminuir esses conflitos, para criar perfis diferentes dentro da própria instituição. Veja, eu não quero aqui colocar uma crítica, eu não acho isso necessariamente ruim, né? Pode ser até interessante você criar dentro de uma instituição pessoas com perfis diferentes para resolver questões diferentes. O delegado, um especialista em direito, e o agente e o escrivão, um especialista em informática e em outras áreas. Então você cria uma riqueza dentro da instituição. Isso foi um susto na época, né? O pessoal que estava estudando falou: nossa, agora direito não é tão importante quanto já foi. E criou um outro perfil, né? Dentro da própria instituição, dentro dos próprios concursandos, né? O pessoal de outras áreas até começou a se destacar mais, porque você precisava ali de uma boa noção, por exemplo, de exatas, né? Apesar de contabilidade não ser uma delas. E isso daí acabou virando uma tendência nos outros concursos. De lá para cá, alguns outros concursos começaram a copiar esse tipo
de prova, né? Então nós tivemos a Polícia Civil do Distrito Federal, que não houve ainda a prova, mas com edital muito semelhante à prova da Polícia Federal. Nós vamos ter agora a Polícia Civil de Sergipe, também com um edital muito parecido. Eu pesquisei, eu até acho que teve mais uma prova muito semelhante. Se você sabe dessa prova, deixa aqui que eu vou atrás para a gente saber. Mas teve alguma outra prova que teve também um perfil muito semelhante. E eu acredito que vão ter outras provas querendo seguir essa linha da Polícia Federal. Então, essa daqui é uma tendência, né? Diminuição do direito e o aparecimento de outras matérias, como contabilidade, como estatística, ou até informática, que era uma matéria coadjuvante, né? Era uma matéria que você ia lá, fazia às vezes 5 questões, quanto mais 10 questões, e hoje passa a ser uma matéria super importante em alguns concursos. Então essa é uma tendência que pode acontecer. E a PRF? Na PRF, o que a gente viu e vê em outras provas é assim, mais matérias, né? A gente vê uma quantidade de matérias grandes surgindo. Se for pegar a primeira prova da PRF, era uma quantidade muito menor de matérias, né? Tinha bastante coisa, né? Não era só ali o direito e português, informática, tinha história da PRF, teve atualidade, teve trânsito, né? Mas o que a gente vê é surgindo novas matérias, como inglês nessa prova, como geopolítica, uma prova com bastante conteúdo. E isso daí também a gente pode ver uma diminuição do direito também, né? O direito não sendo tão importante quanto já foi em outras provas, como foi até na minha prova de 2009 que eu fiz. Então, essa é outra tendência geral, a diminuição dos direitos e o surgimento de matérias como inglês, né? O inglês, veja, o inglês teve numa prova da ABIN, a última prova da ABIN, que eu não me recordo o ano, já tinha adotado o inglês, mas até então não era uma tendência nos concursos. E agora a PCDF adotou inglês, a PRF adotou inglês, né? Na verdade, a PRF adotou língua estrangeira, podendo optar em espanhol e inglês. E isso pode ser uma nova tendência, uma tendência até bastante óbvia, né? Qualquer cargo na área privada, aí, qualquer profissão que você vai buscar, o inglês é uma necessidade ou uma língua estrangeira, né? E nos concursos não tinha isso. Então, isso daí pode ser uma tendência. E é importante a gente estar antenado e enfrentando esses conteúdos. Muita gente foge de alguns conteúdos. Eu vejo concurseiros deixando estudos de algumas matérias, sobretudo das exatas, para depois. Falar, não, no próximo concurso eu estudo, e deixando, às vezes, pontos preciosos perdidos em provas. Isso não dá para acontecer. Você vai ter que, o quanto antes, começar a estudar inglês. E inglês não é algo que a gente estuda da noite para o dia, né? É algo mais complicado de você aprender. Essas matérias aí da área da Polícia Federal, contabilidade e estatística é uma matéria super difícil, né? Apesar que para a prova da PF não tinha estudo que desse para resolver aquela prova, só para você ter só por curiosidade, 4% foi a média geral, 4% de 100% a média geral de estatística, né? Então, enquanto matérias como contabilidade foi um pouco acima de 50%, estatística foi 4%. Mas tem que estudar, porque pode aparecer também em outros concursos, então é interessante você enfrentar e estar atualizado aí com esses novos perfis das provas, que direito aí já não é mais algo que domina os conteúdos. Claro, tem provas ainda que são clássicas, né? Nós estamos passando por um momento de transição, na minha opinião. Mas eu acredito que cada vez mais as provas vão seguir essas tendências de, primeiro, diminuição do peso de direito, né? Dando espaço para novos conteúdos, né? Mais matérias e surgimento aí de matérias como inglês, que a gente vê aí na prova da PCDF e que surgiu aí na prova da PRF. E você, o que você acha dessas tendências? Deixa aqui nos comentários, deixa a sua curtida, porque ajuda bastante o nosso canal. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @rendimentovolts, e bora estudar. Valeu!